Bom dia, quarto ano. Aqui é a Tia Thelma de Matemática, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a correção da ficha de atividades das páginas 51 e 52. Vocês já têm a ficha aí e quem não tem, Tia Thelma mandou a folhinha para casa, tá bom? Então, vamos lá. O número 1 diz assim: o dono de uma pequena empresa fez uma pesquisa para saber quanto tempo seus funcionários demoravam para chegar ao trabalho. Com os dados obtidos, ela elaborou o gráfico a seguir. Aí tem um gráfico aí que diz em tempo, em minutos, para se chegar ao trabalho. Aí tem Edson, Fernanda, Carla, Beth e Fábio. Eles são os trabalhadores, tá? E tem os minutos que eles chegaram ao trabalho. Letra A, analisando o gráfico, quais funcionários demoraram mais do que 25 minutos para chegar ao trabalho? Ou seja, que ultrapassou 25 minutos aí. Quais são os funcionários que ultrapassaram esses 25 minutos? Analisando o gráfico. Analisando o gráfico, Carla e Fernanda. B, Fernanda se mudou e demorará 18 minutos a menos que o tempo indicado no gráfico. Quem passará a demorar mais do que Fernanda para chegar ao trabalho? Então, Fernanda, ela se mudou e vai demorar 18 minutos a menos. Eu vou ter que tirar 18 minutos aí. Ela gasta 35, então 35 menos 18. Então, quem vai demorar mais do que Fernanda para chegar ao trabalho? Se analisando aí, vai ser Fábio, Carla e Edson. Fácil, né? C. Edson trabalha 5 dias na semana. Então 5 dias. E demora o mesmo tempo para ir e voltar ao trabalho. Quanto tempo Edson gasta por semana no deslocamento de sua casa ao trabalho e do trabalho à sua casa? Ou seja, quanto tempo que ele gasta de ir ao trabalho da sua casa ao trabalho e do trabalho à sua casa? Ou seja, ida e volta. Primeira coisa, nós temos que analisar quanto tempo ele gasta para ir. Ele gasta o quê? 20 minutos. Então, 5 vezes 20. Se é ida e volta, então, vezes 2. 5 vezes 20, 100. 100 vezes 2, 200. Na verdade, 200 minutos. Olha a perguntinha. Quanto tempo ele gasta? Ele quer, então, em minutos. Primeira coisa, 1 hora tem 60 minutos. 2 horas mais 60, então 120 minutos. 3 horas mais 60, 180 minutos. Se eu colocar 4 horas, vai passar de 200. Então, isso aqui significa que ele gasta 3 horas, se é 180 minutos, 180 para 200, gasta 20 minutinhos. 3 horas e 20 minutinhos, beleza? Aí, nós temos também a questão número 2. Questão número 2 também é de um gráficozinho simples. Um professor entregou um caça-palavras com 35 minutos para serem encontradas. Ele representou o placar dos alunos no gráfico a seguir. Aí eu tenho aí um gráfico. O gráfico é número de palavras encontradas. Aí eu tenho Andréia, Isis, Vinícius, Raquel e Frederico. Letra A. Algum aluno encontrou todas as palavras aí? Analisando o gráfico, quem encontrou? Sim, teve um aluno que encontrou. Isis encontrou. B. Quais alunos deixaram de encontrar exatamente 15 palavras? Quem não encontrou as 15 palavras? Ou seja, quem foi que encontrou mais do que 15 palavras? Andréia e Frederico. C. Quais alunos encontraram exatamente o mesmo número de palavras? Ou seja, encontraram iguais, tipo eu e você, ou você e eu. Quem foi que encontrou? Assim, iguaizinhos. Também André e Frederico. André encontrou 20, Frederico 20. D. Qual a diferença entre a quantidade de palavras encontrada por Frederico e a quantidade de palavras encontradas por Raquel? Primeira coisa, Frederico foi 20 e Raquel, olhando o gráfico aí, 10. Então, 20 menos 10 é igual a 10 palavras.
palavrinhas. Quantas palavras Andréia deveria ter encontrado a mais para ter empatado com Vinícius? Primeira coisa, Andréia encontrou 20, olhando no gráfico. Vinícius encontrou 25. Então, 25 palavras menos 20 é igual 5 palavrinhas. Bom, amores, estudem e até uma tá com saudade.